noite a todos. Estamos mais uma vez aqui na noite de quarta-feira, no nosso horário tradicional das palestras, às 19h30. Hoje com o Davidson, trabalhador aqui da casa, querido de todos nós, que vai nos falar sobre o tema o bem e o mal. Antes da gente passar a palavra para ele, nós vamos ler então uma página do livro Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que tem sobre título Indicação de Pedro, capítulo 27. Aparta-se do mal e faça o bem, busca a paz e siga. Pedro, no seu primeiro livro, capítulo 3, versículo 11. A indicação do grande apóstolo para que tenhamos dias felizes parece extremamente simples, pelo reduzido número de palavras, mas revela um campo imenso de obrigações. Não é fácil apartar-se do mal, consubstanciado nos desvios inúmeros de nossa alma, através de consecutivas reencarnações. E é muito difícil praticar o bem dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade. Está dando fechadinho. Cabendo-nos ainda reconhecer que, se nos conservamos envolvidos na tônica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Cegaram-nos males numerosos, aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas, e acostumados ao exclusivismo e ao atrito inútil, nos desperdícios de energias sagradas, ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Esta é a situação real da maioria dos encarnados e de grande parte dos desencarnados, que se acomodam aos círculos do homem, porque a morte física não soluciona problemas que condizem com o foro íntimo de cada um. A palavra de Pedro, desse modo, vale por desafio generoso. Nosso esforço deve convergir para a grande realização. Dilacere-se-nos o ideal ou fira-se-nos a alma. Apertemo-nos do mal, apartemo-nos do mal e praticamos o bem possível, identificando a verdadeira paz e sigamos. Então, logo alcancemos as primeiras expressões do sublime serviço, referente à própria edificação, lembremos-nos de que não basta evitar o mal, e sim nos afastarmos dele, semeando sempre o bem. E que não vale tão somente desejar a paz, mas buscá-la e segui-la com toda a persistência de nossa fé. Coincidência, não é a página que o senhor tem, com certeza. Então, ensino de Pedro a todos nós, nos dizendo que não adianta também a gente só não praticar o mal, é preciso que se pratique o bem. Aliás, o Paulo também nos fala em Romanos capítulo 7, que o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Isso é pertinente a muitos de nós ainda, A gente faz o esforço danado para procurar fazer o bem, mas nem sempre a gente consegue. Como ele diz aqui, porque nós ainda estamos inúmeras vezes reencarnando aí e ainda temos várias paixões nocivas, pessoais, que nos empolgam, mas que ainda conservamos envolvidos nessa túnica pesada dos nossos velhos hábitos, dos nossos velhos caprichos. E aí fica assim difícil buscar essa paz interior e segui-la. Mas é uma advertência de Paulo, a gente sempre fala isso, com relação à necessidade da nossa reforma, do nosso esforço para conquistar essa grande realização na vida de todos nós, mudando de atitude, mudando de comportamento, mas que começa sobretudo primeiro mudando na forma de pensar diante da vida. Porque eu até costumo sempre dizer por aí, os dois grandes valores da criatura humana na Terra é a saúde e a paz. Se você tem essas duas coisas, você é verdadeiramente rico, e muitas vezes nós não damos conta disso, não percebemos isso na nossa vivência, no nosso dia a dia. Bom, então essa página da noite de hoje, a gente vai fazer uma prece inicial e passar a palavra para o Davidson. Então vamos agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui na nossa casa espírita, pedir que os nossos mentores, os mentores da casa nos auxiliem, essa correria de última hora que nós tivemos aqui, que possa apacentar as nossas almas, para que ele possa desenvolver bem o tema da noite de hoje, e nós, sobretudo, compreendemos e fazemos um esforço para colocarmos em dia tudo aquilo que essa doutrina nos tem ensinado. Que
Nossa Mãe Maria Santíssima, nos envolva no seu manto de amor e bondade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Com essa prece, então nós damos por aberto a palestra pública dessa noite de quarta-feira, agradecendo a presença de vocês, principalmente os internautas aí que nos acompanham todas as noites e todas as manhãs de domingo, nas nossas transmissões semanais aqui. Muita paz a todos. Agradece nosso irmão Robinson pela introdução. Boa noite a todos, aos presentes aqui, aos amigos que se encontram em casa. Possamos estar envolvidos na paz do nosso querido Mestre Jesus e rogar a espiritualidade amiga, aos mentores que nos amparam, a inspiração necessária para o estudo da noite de hoje. Então, como tema já introduzido na página de abertura, vamos falar hoje sobre o bem e o mal. Dois grandes antagonistas dentro do nosso ser, dentro da história da humanidade, e que divide tantas opiniões morais. Quem é bem, quem é bom, quem é ruim, quem é do bem, quem é do mal. Quando a gente diz, um termo muito usado recentemente, a gente utiliza muito esse adjetivo, o cidadão de bem, e a gente faz as grandes divisões, do cidadão de bem e aqueles que não são bons cidadãos, que merecem estar excluídos, marginalizados. E quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, quando tratamos desses dois adjetivos, o bem e o mal, nós começamos a perceber que nós precisamos de outros antecedentes até antes de falar sobre o bem e o mal. Não podemos caracterizar ou interpretar quem é do bem e quem é do mal simplesmente por um conceito moral ou por um determinado comportamento. Às vezes nós vamos julgar pelas aparências, aquela pessoa fala muito calma, aquela pessoa é muito tranquila, aquela pessoa é muito amorosa, a gente trata ela como do bem. E às vezes uma pessoa mais com uma cara fechada, mais carrancuda, a gente já trata como alguém do mal. Ele é crente, ele acredita em Deus, ele é fervoroso, e a gente considera aquela pessoa do bem. E simplesmente por uma pessoa ser ateu, ou por ter um comportamento que não condiz com uma conduta cristã, nós já adjetivamos aquela pessoa como do mal. Só que para a gente entender o processo do bem e do mal, a gente precisa de antecedentes, a gente precisa de construir um caminho para chegar na ideia do bem e do mal. Caminhos que vão envolver a questão de instinto, caminhos que vão envolver a questão de inteligência, porque são construções que chegam à ideia dessa ação do bem e dessa ação do mal. E não há como falar do bem e do mal sem uma exclusão. Não posso falar do bem sem excluir a ideia do mal, e não posso falar a ideia do mal sem excluir a ideia do bem. Até mesmo porque fala que um é negativo ao outro. Em qual sentido? Não há como a gente não fazer o mal, mas ao mesmo tempo eu não estou fazendo bem. Não existe essa ação. Se eu não estou fazendo mal, mas não faço bem, automaticamente eu estou ainda naquele campo do mal. E se eu me esforço para fazer o bem, eu estou me livrando dessas atitudes más, desses pensamentos más que existem em mim. Então, o mal e o bem, primeiramente, que a gente precisa entender, não é um adjetivo dado ao espírito ou ao ser encarnado. Todos nós possuímos questões da bondade e questões da maldade em nós. Alguns vão ser mais extensivos, vão ter comportamentos mais agressivos, comportamentos mais violentos, marginalizados, ainda instintivos, que diferem do comportamento que nós temos, já movido pelos ensinamentos que nós temos ao longo da vida. Outros vão ser seres mais amorosos, vão ser seres mais complacentes, compreensivos, mas, no entanto, não significa que vai deixar de ter pensamentos, paixões, ainda voltado para o lado da brutalidade ou para o lado ainda do egoísmo. Então, quando a gente começa a pesquisar, a entender sobre o bem e o mal,
a gente vai perceber que é um assunto muito mais profundo do que a gente imagina e que tem a ver com a própria criação. Tanto que nas obras básicas, e a gente não vai encontrar o bem e o mal, porque se a gente tratar como adjetivo imoralidade, a gente poderia imaginar que o bem e o mal estivessem no Evangelho segundo o Espiritismo, que é onde Kardec, à luz do Espiritismo, vai tratar sobre a moral evangélica. E a gente percebe que está muito antes disso, porque a moral evangélica ela vem por Jesus, no período de criação da terra, depois de todos os profetas, aí Cristo vem anunciar o amor. Só que o bem e o mal ele está na Gênese, ou seja, ele está totalmente ligado à ideia de criação. A ideia, que é Deus que criou o mal, e esses são os questionamentos que nós fazemos. Se ele está na Gênese, quando vai tratar sobre a criação, tratar de assuntos que são científicos, tratar de assuntos que envolvem a questão da moralidade. Então, a gente, quando trata sobre o bem e o mal, vem as perguntas: quem criou o mal? Foi Deus? Foi Deus diretamente? Foi Deus por intermédio do homem? O que é o bem? Qual é a ação do bem? Então são questões que a gente se pergunta e que a gente precisa se perguntar, porque são questões diretamente envolvidas nas nossas ações e principalmente nos nossos pensamentos, porque muitas das vezes não fazemos o mal porque somos cercados por determinados impedimentos. Eu não posso fazer uma coisa que as pessoas do centro vão ver, então eu não faço mal, mas em determinado momento eu ainda tenho o pensamento e o desejo desse mal. Eu posso estar em certos lugares escondidos, algo que ninguém vai ver, com exceção dos espíritos, é claro, ninguém vai ver em pessoas encarnadas, que eu posso fazer a prática desse mal. E muitas das vezes o mal não é somente o mal que fere a outra pessoa, mas é tudo aquilo que transgride a lei, que já não é o bem. Então a gente percebe que a importância de estudar a origem do bem e do mal para entendermos as nossas ações. E Paulo de Tarso, como já dito aqui no versículo de Emmanuel, na citação do Robinson, na sua carta a Romanos, ele tem justamente esse debate a respeito do bem e do mal e principalmente da lei. Porque é importante a gente entender, e nós dissemos isso também em uma dos nossos estudos passados, que a lei de Deus, o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, quando nos afastamos da lei, estamos na prática do mal. Quando nos esforçamos, porque não somos espíritos perfeitos, quando nos esforçamos a se aproximar da lei de Deus, estamos na senda e na prática e no caminho do bem. Então essa é a nossa relação com a doutrina espírita, com o Evangelho de Jesus e com essa ética espiritual. É a relação da lei de Deus, a relação de como nos aproximamos dessa lei. E toda vez que nos afastamos dela, movido pelas nossas paixões, movida pelo nosso egoísmo, nós estamos na prática e na senda do mal. E isso é muito importante, que faz a gente ter a distinção, ou seja, distinguir nas nossas ações o que é bom e o que é ruim. Por isso que em muitas situações encontramos na literatura espírita grandes trabalhadores que se doaram, se dedicaram ao trabalho espírita, e quando chegaram ao plano espiritual, chegaram muito comprometidos. Às vezes pais que se dedicam ao máximo pelos seus filhos, se doam, e quando desencarnam, descobrem que fizeram errado, porque paparicaram demais, porque mimaram demais, porque cuidaram demais daquele espírito, não possibilitando o seu processo de autonomia. Ora, mas não era bem a dedicação daquela mãe, daquele pai para aquela criança? Aquela pessoa extremamente caridosa, fervorosa, abre e fecha o centro, está lá nos trabalhos da casa, e como assim ela desencarna comprometida? Então existem nuances dentro desse processo de crescimento, de trabalho espiritual e de vivência espiritual,
que definem realmente o campo do bem e do mal. E muitas das vezes, no trabalho do bem, ainda estamos no campo do mal, por não ter o processo de autoconhecimento e por não absorver realmente as nossas ações. E é onde então Saulo ele vai começar a falar. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu destaquei em Romanos, no capítulo 7, do versículo 14 ao versículo 24. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Então Saulo ele já faz ele já faz uma divisão, lembrando bem, né, que para a gente entender como que é profundo, né, as cartas de Paulo, que quem está por intermédio nessas cartas, Paulo ali está sendo um médium, né, e quem está orientando essas cartas não é nada mais que Estevão, né, todo o trabalho que ele tem ali no conhecimento da grandiosidade que é o espírito de Estevão e Jesus. Ou seja, são cartas realmente que têm a essência do Evangelho, que têm a essência do que a gente traz também na doutrina espírita. Então, já Saulo naquela época, ele já faz a diferenciação. A lei é espiritual, a lei é de Deus, mas eu sou carnal. Jesus é o único, Jesus é a própria lei de Deus, por ele ter conhecimento dessa natureza, por ele saber sobre a grandiosidade desse amor. Agora, todos os outros que estão aqui na terra buscam a lei espiritual, mas sendo carnal. Ou seja, sabe, por exemplo, trazendo um exemplo para ficar mais palpável para a gente, né? Eu sei que eu tenho que educar os meus filhos, né? É algo que está confiado à minha guarda, mas os filhos não são meus. E esse sentimento de posse é a carne. E o instinto, a maternidade e a paternidade faz parte da lei. Então eu começo a viver essa relação do instinto de cuidar da minha prole, mas eu tenho um sentimento de posse, que aquele filho é meu, e não é o espírito confiado à minha guarda para a educação espiritual, conforme prerroga a lei. Então é o que Paulo está colocando aqui. Vendido sob o pecado, ou seja, eu sou carnal vendido sob o pecado, porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. O pecado a gente pode lembrar muito sobre a ideia daquilo que te tira do alvo. Porque a gente tem a ideia do pecado como ainda levado pelo lado da moralidade, do que é imoral, né? A gente traz o pecado ainda muito no campo do sujo, a gente traz o pecado ainda muito no campo daquela coisa que tem que ficar afastado da gente. Mas o pecado é aquilo que te tira do alvo. E se te tira do alvo, o que é o alvo? É a lei de Deus. Então, se você se mantém em pecado, é porque você está afastado da lei. E isso que traz a sua infelicidade. Então, isso que traz a nossa infelicidade. Então, traz aqui que, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Mas olha que Paulo traz, que o pecado está nele, mas a lei também está. E o que a gente traz na codificação? Que a consciência está em nós e a lei está na consciência. E sendo Cristo a própria lei, no seu Evangelho, acessamos Jesus dentro de nós. Então temos os dois, o caminho do bem, mas não o caminho do mal. Temos o caminho do bem porque é a busca pela lei,
da vivência dessa lei de Deus. Mas não temos o caminho do mal, temos o ensejo, o desejo do mal, porque esse ensejo e esse desejo é que nos leva para esse campo criado na carne. Acho então essa lei em mim que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, que me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então é o que a gente vive nessa relação de homem velho e homem novo, né? Nessa busca pela lei de Deus, mas ao mesmo tempo na carne, que ainda traz as questões que me prendem à terra. A gente vive um grande conflito na nossa existência. E se a gente não tem um conhecimento da origem do bem e do mal, viveremos constantemente na ideia desse conflito. Por isso, a importância do estudo da doutrina espírita, por isso a importância do estudo da codificação, porque quanto mais a gente absorver esses conhecimentos acerca daquilo que sentimos, daquilo que pensamos, daquilo que vivenciamos, no nosso processo de autoconhecimento, na prática do dia a dia, saberemos distinguir o que é aquilo que habita em nós. Quais são os nossos desejos do bem, mas o que nos impede de alcançar esses desejos? Então são questões importantes a serem realizadas. E já no livro Pão Nosso, Emmanuel nos traz essa reflexão na página chamada Conflito, baseado também no capítulo 7, versículo 21. Acho então esta lei em mim: quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque quando nós adentramos qualquer ciclo religioso, nós temos a vontade do ensejo do bem. Se nós estamos aqui hoje escutando uma palestra num período de pandemia, numa quarta-feira à noite, nós temos a vontade de fazer o bem, de entender o bem, de alcançar a Deus. Mas, nos momentos que nós vamos fazer, o mal está com a gente. A gente aprende que a gente precisa perdoar o nosso irmão, mas no momento do ressentimento, a gente não consegue. A gente tem a ideia do bem, mas exerce ainda a prática do mal. Nós temos às vezes a caridade para ser feita, mas é uma caridade que se faz com julgamentos. É uma caridade que se faz com prerrogativas. Você pode vir aqui, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que pegar desse jeito, tem que pegar dessa forma, tem que ficar do lado de fora, do lado de dentro. A gente dá a criação dos filhos, mas a criação ela não é construtiva, ela não é educativa, ela não traz autonomia. Ela tem que ser do meu jeito, positiva, né? Ela tem que ser imposta, ela não permite. E às vezes a gente quer fazer realmente muitas coisas. A gente inicia no trabalho no centro, mas de repente a gente perde o trabalho por causa da novela, por causa da casa, por causa do filho, por causa da doença. Então a gente começa a sair desse campo da moralidade, né, que a gente acabou criando, que fulano é do bem, que fulano é do mal, e a gente começa a perceber que o bem e o mal reside em todos nós. Eu sou do mal, mas em alguns momentos eu também sou do bem. Eu tenho pensamentos bons, mas práticas que ainda dissociam desses pensamentos. Mas com a doutrina a gente se esforça para começar a aproximar e modificar esses pensamentos ruins. O que isso modifica na nossa relação? A visão do mundo. Porque quando a gente olha, primeiro que a gente não vai criar expectativa com ninguém. Porque a melhor coisa do mundo é você olhar para a pessoa e saber que ela pode falhar com você. E saber que aquele indivíduo ela pode errar com você porque que o mal habita nela, assim como habita em mim. Se eu posso errar, se eu posso pedir perdão, se eu posso pedir desculpa, por que o outro não pode?
Por que muita gente se frustra, entra, né, nos processos de ansiedade, em relacionamentos, em amizades? Por que muita gente, quando liga a televisão, passa mal? Por que muita gente fala que o mundo não está progredindo, que o mundo não vai para frente, que o mundo não tem jeito mesmo, que a humanidade está perdida? E a gente tem que tomar muito cuidado enquanto espírita, porque muito espírita compartilha dessas ideias, que a humanidade é... Uma frase que uma vez eu escutei, eu fiquei meio assustado com ela, que o ser humano é a caçamba de lixo da humanidade. Nós, enquanto espíritas, não podemos vender essa ideia, porque na racionalidade, na razão, está tudo conforme a evolução do bem e do mal dentro de um indivíduo nos traz. Todos nós somos maus e todos nós somos bons. Com o tempo, seremos mais bons do que maus. E, por fim, bons, né? Pela vida inteira. Então, é da natureza do indivíduo esse momento. É da natureza do indivíduo viver esse conflito. E Emmanuel nos traz isso. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram um grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, ou seja, quando nós somos tomados a ser cristão, a perdoar, a compreender, a exercer a nossa paciência, a suportar a dor com resiliência, com fé, com esperança, eis que uma palavra, uma atitude ligeira nos trai. Diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. Um amigo meu, recentemente, ele mandou uma mensagem e ele disse sobre isso. Ele falou assim: eu sou muito fraco. E é justamente, e essa fraqueza nos incomoda. Mas é justamente de entender que essa fraqueza que existe em nós, é porque ainda a gente não conseguiu implantar o bem. Então é essa traição que a gente faz, que nós fazemos conosco mesmo. A gente quer implantar o bem, mas tem uma hora que a gente mesmo se trai. Eu estou tratando isso como natural no campo, para a gente entender que isso habita em nós. E a partir desse entendimento nós precisamos fazer a mudança. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. Então, se eu errei, não foi pelo obsessor, não foi pelo outro, foi por mim. Porque eu me desequilibrei, porque eu abri brecha, porque eu desejei, porque eu quis, porque eu fiz dessa forma, porque eu fiz daquele jeito. Foi por minha causa, e foi por aquilo que mora em mim. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela e que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado a análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação e converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Então, olha que interessante. Quando a gente sai do nosso estado de inércia, ou seja, da ignorância e da teimosia, não vai melhorar as coisas. Nós vamos transformar o nosso campo íntimo em zona de batalha. Porque o mal, ele está em nós. E por ele estar em nós não é o mal que não vai querer sair. Nós que ainda vamos querer mantê-lo dentro de nós. E querendo mantê-lo dentro de nós, mas também querendo exercer a prática do bem, nós começamos a entrar no nosso grande campo de batalha. Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se e a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos.
Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje, para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Então, o que é colocado? A gente precisa de grande resiliência, grande serenidade, porque nós não vamos mudar em alguns dias um comportamento de milênios. Nós não vamos mudar a sensação de poder, a sensação, de luxúria em alguns dias, porque a gente vai precisar de esforço, a gente vai precisar de autoconhecimento, a gente vai precisar de observação, porque é os degraus que nós vamos começar a construir o caminho do bem. Às vezes, pela nossa vontade, pela nossa força, numa reencarnação, a gente pode conseguir se aproximar o máximo possível dos nossos objetivos. Mas às vezes vão exigir trabalhos, não de reencarnações, mas de processos como de reencarnação no mundo espiritual, em outra reencarnação no mundo espiritual, porque nós estamos falando da vivência do espírito e não da vivência de quem está encarnado. Porque quando a gente pensa, às vezes, só na reencarnação, a gente pensa assim: fulano vai demorar umas 5 reencarnações para resolver aquele determinado problema. Então não significa que ele vai reencarnar a primeira vez, reencarnar a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez, e os intervalos entre as reencarnações, ele vai estar de férias. De uma reencarnação para outra, já que ele sofreu tanto lá para pagar aquele débito das reencarnações anteriores, a gente vai dar um desconto de férias para ele, e aí na próxima reencarnação ele bate o ponto lá de novo e começa a exercer o trabalho, de forma alguma. Quando a gente desencarna, a gente ainda está no nosso processo expiatório, a gente está no nosso processo de reparação, a gente volta para os estudos, a gente tem os encontros, inúmeros espíritos de uma reencarnação para outra se encontram com seus obsessores, ainda para se redimir do mal daquelas existências, daquelas atitudes. Então o espírito, ele é constantemente trabalhado. Todas as informações que nós estamos recebendo aqui pode servir para o nosso desencarne, pode servir para o nosso processo lá no plano espiritual, se preparando para a próxima vida. Então, para a gente perceber a importância desse trabalho de serenidade e resiliência, que a construção do bem e se apartar desse mal é dia a dia e exige esforço de todos nós. Mas aí a gente então chega na grande pergunta que foi falada lá no começo: mas quem criou o danado desse mal, esse raio desse mal que atrapalha a nossa evolução? Por que Deus não criou a gente já perfeito para entrar no caminho do bem, aquele caminho reto assim? Você já alcança tudo. Para que eu tenho que passar pela tentação? Para que eu tenho que ser tentado? Para que Deus fez isso? E aí muitas pessoas vão defender atitudes más, atitudes ruins ao instinto. Mas é o instinto que fala mais alto. E aí por isso que eu falei lá no começo, que quando a gente vai estudar o bem e o mal, nós precisamos estudar antecedentes ao bem e ao mal. A gente precisa falar de instinto, a gente precisa falar de livre-arbítrio e a gente precisa falar de inteligência e das paixões, antes da gente chegar nessa ideia do bem e do mal, para desconstruir a moralidade que foi feita em cima desses dois temas. Então, não é o instinto. Pode até ter o instinto, mas não é o instinto. Quando a gente fala assim, mas foi o instinto que fez isso comigo, para uma ação ruim, nós estamos sendo contrários à lei de Deus. Porque o instinto é bom. Porque o instinto vem de Deus. É uma inteligência que faz parte da lei de Deus e que está habitando os seres humanos. Então, se é o instinto que fez machucar alguém, eu estou sendo contraditório à lei divina. Porque
Porque o instinto que protege, o instinto que faz, né, tanto o homem quanto o animal, né, muita gente vira e fala assim, dentro da nossa ignorância, dentro do nosso, né, falta de conhecimento, a gente fala muito assim: o ser humano deve aprender com os animais. Aí mostra lá a foto de uma galinha acolhendo gato, ou do gato acolhendo uma outra raça, enquanto o ser humano põe o filho no lixo. Aí a gente fala que os seres humanos precisam aprender com os animais. Mas o que habita ali é o instinto. E o instinto vem de Deus. Existe a inteligência no animal? Existe. Existe os mecanismos, as elaborações que ele faz, mas não é uma inteligência como a do homem. Mas aquelas ações que nos surpreendem, porque o ser humano não tem esse comportamento, é o instinto que faz parte da lei de Deus. Não é um amor que o animal tem que é maior que o amor da humanidade. Mas o que difere então o ser humano dotado de inteligência ter um comportamento tão rudimentar e, aos nossos olhos, inferior ao comportamento do animal? E aí é onde a gente sai da transição do instinto para a inteligência. Mas não é uma inteligência igual à inteligência que é dos animais. É uma inteligência que está ligada ao livre-arbítrio, ao uso do raciocínio e o espírito. Porque o animal, ele não possui o espírito. Agora o homem, no uso de sua inteligência, quando ele alcança o estágio evolutivo do espírito, ele tem como prêmio a razão, o uso do raciocínio, a consciência e, que aí é o grande divisor de águas quando tratamos sobre o bem e o mal, o livre-arbítrio. E aí vem a grande questão, porque quando nós alcançamos o livre-arbítrio, nós temos mais uma cereja do bolo nesse processo de encontro, nesse processo de formação do espírito, as paixões. Que nós podemos aqui, numa comparação muito de superfície, assemelhar ao instinto. Porque o instinto, quando a gente visita lá no livro dos Espíritos, a lei de conservação, é algo necessário à vida do homem. O animal, por exemplo, tantos homens, se a gente pensar, uma vez, vou contar um caso aqui para a gente compreender melhor. Eu conversava com um amigo meu que é psicólogo, eu contei para ele o episódio que aconteceu comigo. Eu subi uma rua já, isso era 11 horas da noite, estava vindo do trabalho, e nessa mesma rua que eu subo, eu sempre descia por ela, aqui subi na 249. E subindo ali a 249, eu sempre escutava um latido de um cachorro no portão. Aparentemente era um cachorro de porte grande, pelo latido. Nesse dia que eu estava subindo, passando exatamente nesse portão, o portão do cachorro estava aberto. Aquilo já me deu um estado de alerta. E aí não sei se foi uma coisa da minha cabeça, ou se realmente o cachorro estava no portão, mas ele estava no portão e aparentava ser um fila. E aí quando eu vi, falei, gente, é um fila e ele vai vir atrás de mim. 11 horas da noite, não tem ninguém, não tem nem o que fazer, meu coração acelerou, Eu lembro que eu fiquei atento, eu passei em frente ao portão, mas eu já estava pensando assim, se ele vier, eu vou atacar no pescoço dele. Se ele me ataca, eu vou no pescoço dele, que é uma forma de tentar controlar esse cachorro. E eu lembro que quando eu contei isso para o psicólogo, ele falou assim, é um movimento instintivo, de sobrevivência, que você teve naquele instante. Então a lei de conservação, por que o instinto ele habita o homem? Por que o instinto ele habita os seres? Porque os seres na lei de conservação precisam se conservar, precisam permanecer vivos para passar pelo seu processo evolutivo. Mas quando a gente sai da lei de conservação, nós temos outras coisas que também nos conservam. E a gente tem as paixões, que são processos também de crescimento espiritual de todos nós,
Processo de conservação, processo de autoimagem, de cuidado. Então as paixões, já nesse uso da consciência do ser humano, do espírito, desculpa, as paixões estão junto conosco, para o nosso instinto de conservação. E aí, as paixões, diferentemente, elas são tão prazerosas no campo do desejo, no campo daquilo que a gente gosta, que elas passam a ser tentadoras. E aí é onde, diferentemente do instinto, a gente vai para o campo do desequilíbrio, porque nós excedemos a necessidade. O instinto, como ele faz parte da lei de Deus, ele atende o necessário àquele indivíduo, seja o animal, seja o homem. O instinto materno, o instinto de sobrevivência. Agora, as paixões, ela excede pelo uso do próprio homem, por ele gostar de mais daquilo. A gente tem o instinto da alimentação, por exemplo. A gente precisa comer para sobreviver. A gente precisa comer o necessário. E existe uma diferença entre o comer e o saborear. Porque o comer, muitas das vezes, se a gente pesquisar, dentro de um campo nutricional, o que é o necessário para a gente viver? A gente precisa comer massas, a gente precisa comer, tantas coisas que nos fazem mal. Mas o que aqui, por exemplo, uma pessoa que é diabética, o que o açúcar, o doce, desperta naquela pessoa? E ela já não adquiriu a diabetes justamente por uma quantidade de ingestão, de coisas que ela comeu, que eram doces e que fez mal para o seu organismo. Então olha quantas coisas a gente traz aí. Então a paixão, ela faz com que o ser se exceda naquela relação, e nisso que ele vai se exceder, ele vai começar a ter a prática desse mal, dos seus prazeres, porque o seu interesse pessoal, e foi por isso que eu falei lá em algum momento, que nós não adentramos o caminho do mal. Existe o caminho do bem que a gente precisa percorrer, mas não é que a gente fica no caminho do mal, mas nós temos o desejo do mal, porque o nosso interesse pessoal, que fundamenta o egoísmo, ele vai se alimentar daquele prazer. Por isso que muitas pessoas às vezes se enveredam pelo campo do sexo, outras pelo campo do álcool, outras pelo campo da alimentação, outras pelo campo da ambição, de coisas materiais. Existem inúmeros espíritos e cada um vai ter a sua individualidade, cada um vai ter sua paixão que é mais forte. Tem pessoas que vão ser totalmente desprendidas dos filhos, outras vão ser mais apegadas. Tem pessoas que vão ser totalmente desprendidas dos bens materiais, não se importa com casa, com carro, empresta, divide, faz dessa forma, faz desse jeito, não pode pegar, você aceita, mas são pessoas que são viciadas em algo, que o caminho de perda dela está ali. Então percebe? São pessoas boas, mas que às vezes têm grandes tendências a serem alcoólatras. Então o bem e o mal está dentro de nós, porque de alguma forma ela já aprendeu a se desprender, mas ainda no processo da lei tem o consumo do álcool, porque existe algo ali que ainda mantém ela presa ao que o álcool traz para ela de bem-estar, de prazer, de sensação. Então percebe que o bem não é a pessoa que está dentro de casa e o mal não é a pessoa que está fazendo um assalto? Que o cidadão de bem não é aquele que está lá cuidando dos seus filhos, enquanto o mal é aquela pessoa que está morando na rua. O bem e o mal,
está tanto naquela pessoa que está dentro de casa, como a pessoa que mora na rua, como a pessoa que comete um assalto, como o Papa, assim como aquela pessoa que está presa. Porque nós estamos falando de um elemento que foi citado aqui, mas a gente ainda não abordou sobre ele: o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio é justamente o momento que a gente escolhe se afastar da lei de Deus. Porque temos a capacidade do raciocínio, de entender o caminho do bem, só que nós, por livre escolha e por uso da razão, ou seja, já não somos mais movidos pelo instinto como os animais, escolhemos nos afastar dessa lei. E afastando dessa lei, acontece a criação do mal. Então é justamente no uso do nosso livre-arbítrio, movido pelas nossas paixões, é que criamos na nossa própria existência a ação do mal. E a partir daí, como filho pródigo, criamos incessantemente o caminho de volta. O caminho de volta para Deus, para o Pai. E aí é a essência e a busca desse bem que nós vamos exercer a vida inteira. Então, quando nós estudamos a origem do bem e do mal, nós vamos então entender que o bem, ele existe, porque o bem faz parte da lei do amor. E a todo instante que nós nos afastamos desse bem, nós temos o mal. Então nós nos tornamos inteligentes, e por isso que a inteligência é um prêmio, porque a inteligência vem para que nós escolhemos o bem. Para que nós vamos sair do campo do instinto, para ganhar a inteligência e escolher o bem. Mas para que isso aconteça, nós vamos ter algumas situações, onde o mal ele vai ser criado pelo homem, ao mesmo tempo que ele vai ser dado por situações de corrigenda, como os flagelos naturais, como situações que vêm nos corrigir, para que o caminho da dor seja a redenção, que para o homem é um mal, mas para toda a lei é uma bênção para todos nós, diferente do mal que acontece pela escolha do próprio homem, relacionado às suas próprias paixões. Mas, mais uma vez, a inteligência, além de nos ajudar à escolha do bem, ela também contribui para a evolução material. Um exemplo claro disso é as vacinas que estão sendo criadas para a cura do coronavírus. Quem que fazem as vacinas? Os cientistas. Por meio de quê? De estudos, de noites perdidas, de preocupações, de elaborações, ou seja, o uso da inteligência. Então Deus, além de nos dar inteligência para escolher o bem, Ele traz a inteligência também com uma grande misericórdia, porque é ela que cura os vários males que vêm redimir as nossas ações. Então porque a gente sabe que essa grande pandemia, dentro do mundo de transição, ela tem os seus objetivos em relação à moralidade dos homens. Só que Deus, igual uma página de ontem, que eu li ontem no culto no lar, que Emmanuel falava sobre a questão da ansiedade. E ele fala que Deus não criou os seus filhos para serem ansiosos. Ele não teria misericórdia da ação dele se ele fizesse isso, Porque se ele criasse os seus filhos para serem ansiosos, era para viver todo mundo em desespero. Então ele lança a pandemia. A espiritualidade, Deus, dentro de diversas outras coisas que já aconteceram na história do mundo. Ele lança a pandemia. Agora, esse assunto de 20 anos, de 10 anos, 2 anos, que a cura desse mal vai chegar, a gente não sabe, mas vai chegar. Porque nós temos a inteligência e pessoas que se desdobram para a cura
ou para amenizar aquela dor no indivíduo. Tratamentos, terapeutas. Então, olha quanto recurso a inteligência traz para cada um de nós. Não deixa de ser um prêmio, não deixa de ser um grande instrumento. A inteligência talvez ela só perde na ação do homem quando o homem, no seu próprio uso, escolhe a ação do mal. É o momento em que nós mesmos trazemos, a gente valoriza aquilo que nós temos. Então, a educação da criança, a educação do espírito, que parte em dois sentidos, tanto da educação intelectual, quanto a educação espiritual, são necessárias e aliadas para a ação do bem sobre o mal. Educar as crianças e não será preciso punir os homens. Porque na educação da vivência, da moralidade, da intelectualidade, a gente traz àquele indivíduo possibilidades, ferramentas e instrumentos para que ele use a inteligência a favor do bem. E aí um ponto muito importante: quando vemos indivíduos na atualidade ainda fazendo mal em todas as suas proporções, é porque nós, enquanto humanidade, ainda falhamos na forma de ministrar essa inteligência. Até nós mesmos, se ainda escolhemos o mal, é porque não compreendemos que nos tornamos inteligentes para tornar orgânico, para compreender a lei de Deus. Se uma pessoa é podada da inteligência, ela não tem como compreender os mecanismos da lei, ela não tem como compreender, as formas que a lei se aplica. E a gente precisa então investir na educação. A gente precisa investir nesses elementos de entender o livre-arbítrio, de entender as paixões, de compreender, as paixões, o livre-arbítrio, o instinto e a inteligência, para entender esses instrumentos que nós temos nas mãos, mas que moram dentro de nós. E que são justamente esses instrumentos e elementos que nos fazem configurar o bem e o mal que existe em nós. Então, essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar para a noite de hoje, sobre a importância de tirar o bem da moralidade, o bem e o mal da moralidade, de fazer distinções, que aquele indivíduo é um cidadão ruim, que aquele indivíduo é um cidadão de bem. Isso não existe. Todos nós possuímos em nós o bem e o mal. E nós só vamos aproximar do bem e transformar esse mal que existe em nós em bem quando utilizarmos da nossa inteligência para isso. Agradeço a todos, peço desculpas por qualquer coisa e passo a palavra aqui para o nosso irmão Robinson. Uma boa noite a todos. Agradecemos ao Davidson, pelo estudo da noite de hoje, como sempre muito bem fundamentado dentro da doutrina espírita, das obras da codificação. Agradecemos a presença dos internautas aí que nos acompanham ao vivo no Facebook, a vocês aqui no salão. Antes da gente passar para o passe, vamos avisar que domingo às 9 horas da manhã nós temos a palestra do Felipe, são chegados os tempos, sinais dos tempos. Na realidade eles trocaram, porque hoje seria o Felipe, domingo você, Deus? Aí foi preciso haver um câmbio, aí uma troca, então Deus está hoje o Felipe no domingo às 9 horas, ok? Então nós vamos encerrar essa primeira parte, agradecidos a Deus, pedindo que Jesus ilumine o nosso irmão Deus, agora e sempre, para que ele possa continuar divulgando a doutrina espírita, não só aqui, mas nas outras instituições espíritas que existem por aí. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos abençoe a todos também,
que estamos na noite de hoje presentes ou assistindo pelas mídias sociais de casa, que possa nos dar a sua paz, como ele disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para sempre. Com essa prece, nós encerramos a primeira parte, passando para os trabalhos na Câmara de Paz. Que assim seja.